quem não empreende na sua vida, seja ela onde for, e quem não pensa formas de se reinventar e, de novo, de trazer soluções reais para problemas reais, independente do mundo que você vive, tende a fazer muito mais coisas medianas do que coisas disruptivas. Então, o que eu mais gostaria de deixar como mensagem, eu acho que é explore cada vez mais o seu lado B, para que você consiga fazer com que ele seja ou protagonista na sua vida ou que ele influencie muito o seu lado A, porque eu acho que essa conjunção é a melhor que pode existir. Oi, eu sou o Davi Cury e esse é o Biz The New Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. A convidada de hoje é a Stella Brant. Executiva e empreendedora, a Stella trabalhou na Ambev por cerca de 20 anos e mais recentemente liderou o marketing da 99. Em abril de 2020, já durante toda a loucura da pandemia, a Stella se juntou à LiveUp, startup de alimentação saudável, como sócia e CMO. No papo de hoje, ainda gravado de maneira remota, eu, Beto Sirotsky e Daniel Priante falamos com a Stella sobre cultura empresarial, discriminação, gig economy e muito mais. Então já sabe, vá lá, pega seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, quero começar o episódio de hoje dizendo que estou bem feliz por ter com a gente aqui via Zoom, é bom esclarecer, a nossa convidada de hoje. Ela fez recentemente um movimento na carreira que deixou sem dúvida a quarentena dela muito mais animada e agitada, então é super bacana que ela tenha tirado esse tempo para conversar conosco. Mas vou deixar ela se apresentar. Stella, seja bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite. Pode se apresentar e contar um pouco mais de você, por favor? Vamos lá. Bom, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, e eu acho muito legal ter um canal como esse para a gente contar um pouco de histórias que podem ajudar a encorajar, a inspirar ou até a dar real do que é esse mundo louco que a gente vive, não só em startups, mas quando a gente decide se desafiar. Então, me apresentando, eu sempre uso para me apresentar uma frase que o Guga Kertz falou depois que ele fez uma entrevista comigo, e aí ele resumiu minha vida em você é profissional, mãe, mulher, não necessariamente nessa ordem. Acho que pode incluir ele agora um profissional, mãe, investidor e mulher, que entrei nesse mundo de empreendedorismo também. E eu acho que é a única forma da gente, de fato, conseguir lidar com esses múltiplos papéis. Eu acho que é não se apegar exatamente a um deles, porque dar conta dos 4 a gente não dá. É importante ter um peso e um balanço para conseguir administrar e diminuir um pouco a culpa. Eu admiro muito quem convive com todos esses papéis sem culpa, eu não consigo. Então, acho que a forma que eu consigo lidar com eles é colocando sempre um em prioridade, mas tentando não abandonar os outros, mas migrando esses papéis. Então, de vez em quando eu sou só mãe, de vez em quando eu sou só profissional, sem esquecer o outro, mas dando um foco maior. Então, essa frase me resume muito bem. E aí eu acho que essa trajetória profissional que eu fiz, ela começou muito tradicional, né, numa grande empresa. Primeiro, na verdade, antes dessa, poucas pessoas sabem, eu comecei na área de criação. Eu comecei trabalhando com fotografia, depois migrei para ser redatora, e a minha sorte é que essa agência era uma agência in-house, que era também o departamento de marketing da empresa. Então, eu acabei me apaixonando pelo lado de estratégia e de construção de marcas, porque eu vi o poder que as marcas têm de influenciar as pessoas, de construir não só o negócio, mas, de fato, de ajudar a construir a cultura, os pontos de vista, enfim, de influenciar, de fato, a vida das pessoas. Então, eu migrei da área de criação para a área mais estratégica, e, a partir dali, logo depois eu saí dessa empresa e entrei, na época, na Brahma, que ainda era só Brahma e Skol. Depois adquiri o Antártica, virou Ambev, e aí fui participando de todas as fusões e aquisições que aconteceram na empresa. Fiquei 21 anos lá, e aí com isso eu desenvolvi também um pouco desse lado empreendedor, porque a Ambev é uma enorme escola, não só de marca, de marketing, de cultura, de grande empresa, mas te dá muita visão de dono, muito conhecimento de gestão, muita autonomia. Então, eu me considerava empreendendo lá também em cada uma das áreas. Então, a partir dali, me despertou essa vontade também de empreender. Aí eu me desafiei, fui para 99, na época, que era
um movimento que fazia muito sentido para mim para começar a entrar nesse mundo de tecnologia e da nova economia, e na paralela eu abri a Explore, que é essa startup de educação que busca muito focar no desenvolvimento socioemocional das crianças e ajudar a fazer um mundo melhor através da educação também. Então eu me desafiei de novo e eu acabei de me tornar sócia e CMO da Livap, que é uma food tech, uma startup de alimentação que junta criatividade, tecnologia e uma cadeia toda integrada com a paixão pela alimentação, que tem com esse objetivo, de fato, disruptar a indústria de alimentos e ajudar o mundo a comer melhor. Então, tanto de uma forma mais equilibrada, mais consciente e também mais sustentável. Esse é o impacto positivo que a Livap quer trazer para o mundo num ciclo virtuoso que vem desde o pequeno produtor até o consumidor final. Muito bacana, hein? Muito bacana a trajetória e a divisão entre os diferentes papéis aí é realmente um desafio, né? Entrando um pouco aqui, Estela, numa primeira pergunta que eu queria te fazer, a gente viu recentemente, né, pesquisando um pouco, uma entrevista sua pro Reclame, né, e você fala que as marcas têm um poder muito forte, né, de influenciar a cultura de um país, né? Então, queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, né? O que a gente precisa hoje na nossa sociedade e que tipo de influência que a gente está precisando. Uhum. Não, é super legal você trazer esse ponto, porque a gente, por exemplo, agora está vivendo um mundo completamente novo, né? É um susto que veio para todo mundo que chacoalha e te faz repensar o todo. Então, um fenômeno exponencial como esse, ele muda não só a vida, pode ser para o bem ou para o mal, então o que a gente está vivendo hoje, além de ter os dois lados, traz um contexto muito diferente, mas qualquer coisa que é exponencial acaba impactando muito e faz a gente repensar o todo, né? Então, acho que o grande papel que eu acho que as marcas têm é trazer, ajudar nesse ponto, no desenvolvimento de um ponto de vista e numa construção de uma narrativa que te ajude, inclusive, a formar a sua opinião e a ter essa importância na cadeia, sabe? Onde você não só sabe de onde vêm as coisas, mas do que é feito, como é que faz esse trabalho de ponta a ponta. Então, eu acho que as marcas, quando começam a se mostrar, tanto o seu lado vulnerável, quanto o seu lado de construção, de posicionamento de marca, elas trazem sempre um ângulo que te ajudam a entender um contexto e formar a sua opinião, o seu ponto de vista. Então, eu acho que sim, as marcas podem influenciar muito a cultura de um país a partir do momento que elas ajudam na formação dessa opinião. Porque no mundo cheio de fake news ou de pontos de vista muito extremados, até emendando com o que a gente falou antes, assim, o equilíbrio é a chave de tudo, né? A gente ficar no extremismo sempre desgasta muito e num mundo onde as opiniões estão cada vez mais extremadas, você ter uma diferença de pontos de vista que te ajuda a formar essa opinião e te ajuda a trazer uma visibilidade e mais clareza sobre vários pontos, você consegue de fato influenciar nessa cultura e trazer essa visão faz com que as pessoas pensem, se identifiquem ou não e consigam de fato definir o seu papel e achar o seu próprio propósito. Então, os propósitos das marcas acabam até influenciando no propósito das pessoas, que se identificam, que buscam fazer algo a mais, ou pelo menos se posicionar em relação a alguma coisa. Então, o propósito é sempre a forma que a gente acredita que, assim, tudo começa pelo porquê, né? O porquê que você está fazendo aquilo, o porquê que você acredita naquilo, e como que a gente consegue tangibilizar isso, seja através de ações, seja através de produtos, seja através de serviços, ou seja através simplesmente de colocar a sua opinião. Então, eu acho que é um momento mesmo de rever essas prioridades, rever o que está fazendo, o que é mais importante na sua vida, no seu trabalho, para as pessoas, para os clientes, e a partir do momento que você se coloca, você acaba gerando uma série de impactos no entorno. Então, eu acho que isso ajuda muito as pessoas a terem uma referência. E aí, sei lá, trazendo um exemplo do que a gente faz nessa parte de influenciar e ser influenciado, a Livap, por exemplo, trabalha muito com cocriação com as pessoas. Então, a gente define o nosso portfólio, a gente define como que a gente vai trabalhar, com que tipo de serviço, mas ele é altamente influenciado pelo que os clientes nos dão de retorno, dando sugestões não só de novos produtos, mas também de como eles querem, gostam e precisam ser atendidos.
Então, essa cocriação, por exemplo, é uma troca muito grande que a gente tem com os consumidores, e isso faz com que a gente influencie a vida deles e eles influenciam como a empresa se estrutura, desenvolve, que está nesse crescimento muito forte e que, claramente, a jornada do consumidor ou como a gente constrói essa experiência de ponta a ponta diz muito sobre a gente. Então, eu acho que é uma forma de ter uma troca muito grande e uma sinergia muito grande com quem a gente fala e quem hoje está nos escutando. Super legal, Estela, muito bacana te ouvir. A gente fica com a sensação, né? Você já na introdução comentou que você é várias Estelas em uma só, tem essa busca do equilíbrio, mas que muitas vezes acaba carregando esse sentimento de culpa. E, naturalmente, você mostra uma vulnerabilidade que na nossa visão, pelo que a gente tem acompanhado, assim, cada vez mais as marcas, elas mostram que elas têm a sua fragilidade e tudo bem, né? Ninguém, não isso aí acaba até gerando um certo empatia, não dá para ser um robô. E nos tempos atuais, pós-Covid, a sensação que a gente fica é que realmente as relações elas vão ser mais humanas. Está numa reunião com uma outra pessoa por Zoom, daqui a pouco entra teu filho no meio da reunião, tem um cachorro latindo, tem um gato miando, então isso acaba aproximando as pessoas. A gente fica com o sentimento de que isso, cada vez mais, as marcas vão ter esse olhar. Então, já fazendo dentro desse cenário, a gente vê assim, que você é uma pessoa que defende muito o tema da representatividade, aborda muito como uma porta-voz, o que é louvável, o que é incrível, e eu queria te ouvir assim, um pouco mais, nessa mesma entrevista que o Dani comentou, você fala sobre o tema de discriminação e representatividade, e a gente fica com a percepção que isso é uma coisa muito sua, e consequentemente, obviamente, que as marcas que você se envolve também tem que ter esse propósito, esse link, para fazer sentido para você se envolver. E você bem falou também, a gente está vivendo um momento muito de extremos, que é muito perigoso, né, para o Brasil e também em outros lugares do mundo tem algo semelhante. Como é que, dito isso, assim, como é que você encara esse tema? Como é que você acha que as marcas devem se posicionar dentro desse aspecto? Eu não consigo ver um mundo sem diversidade. Primeiro que ele não existe, né? A diversidade está em tudo que a gente vê e que a gente faz, e empresas que não têm isso como um grande valor, elas estão, de fato, com dias contados. Então, não é uma coincidência que principalmente as empresas que eu tenho atuado carregam isso, porque é de fato um fator de escolha, assim, se isso não é uma coisa muito forte na empresa, provavelmente eu não irei entrar nela ou não irei trabalhar com ela, porque não é uma bandeira que eu levanto, é a única forma que eu acredito de ter visões, experiências diferentes, provocações e disrupções, ela vem da diversidade. Então, se todo mundo pensa igual e se tolera uma discriminação ou qualquer tipo de restrição em relação a gênero, a raça, a religião, a qualquer coisa, isso não deve ser tolerado em hipótese alguma. Então, de novo, não é uma coincidência as empresas que eu trabalhei terem isso muito forte, e sim uma escolha, porque é a única forma que eu acredito que a gente consegue construir coisas não só críveis, mas relevantes e, principalmente, que refletem o que a nossa sociedade quer e precisa. Então, eu acredito mesmo que é imprescindível, eu não tolero nenhum tipo de discriminação, por princípio de respeito e como valor mesmo. Então, eu acho que cada vez mais, e quanto mais eu conseguir falar ou influenciar na necessidade da diversidade e no respeito entre as pessoas, isso sempre vai existir, você sempre pode esperar isso de mim e do time que eu trabalho e da empresa que eu trabalho e qualquer coisa relacionada a isso. Porque, de novo, o mínimo que se pode ter pelas pessoas é respeito. E, a partir daí, se a gente consegue estimular que a discussão seja feita, ou que a inclusão seja feita, ou que o trabalho seja cada vez mais direcionado para um público mais diverso e mais aberto, vai ser melhor para todo mundo. Então, eu não consigo ver nenhuma possibilidade diferente disso, e o máximo que eu conseguir influenciar, ou até mesmo decidir nessa direção, eu vou sempre fazer, mesmo que tenha que mover montanhas aí, porque é tudo sobre pessoas, né, tudo sobre cuidar das pessoas e garantir
que o seu time esteja bem, que o seu cliente esteja bem, que as pessoas que você trabalha, que você convive, estejam bem, porque se isso estiver acontecendo, tudo acontece e flui muito melhor. Então, tem que ser tudo sobre pessoas. Bacana, muito bacana, Estela, te ouvir falar. E acho que tem um negócio que é o que muito do que a gente faz, né? Tem a parte do storytelling e tem o story doing, né? E acho que, pelo que eu estou escutando, você tem tomado decisões, né? E se envolvido de forma ativa com o tema e, de certa forma, isso guia uma decisão sua de trabalho, guia uma decisão sua de vida. Me conta um pouco mais sobre o teu processo de tomada de decisão, ou seja, em função, né, desse contexto. Bom, então, como você falou, storytelling não existe sem o story doing, né? Então, até a lógica é o contrário. Primeiro você faz, depois você conta. Eu acho que, inclusive, a nossa categoria de marketing é muito mal posicionada, né? As pessoas, quando falam assim, isso é marketing, não é um elogio, isso é como se fosse só história. Então, a gente sabe muito bem posicionar marcas e contar histórias das marcas, mas a da nossa categoria mesmo está muito ruim, está precisando de ajuda. Porque um exemplo que eu te dou, por exemplo, na Livap, a gente sempre teve uma relação muito importante, muito boa e muito construtiva com os produtores familiares. Não só porque eles são um elo fundamental para garantir que a gente tenha um alimento de qualidade, uma comida de verdade, sem nenhum agrotóxico, nenhum aditivo, enfim. Então, eles são um elo fundamental. Então, a gente sempre desenvolveu, investiu e trabalhou de forma muito justa e muito construtiva com eles. E nesse momento, agora, com a pandemia, o que acontece é que diversos clientes cancelaram pedidos e eles estavam com um excedente de produção. Esse produto ia perder. A gente, em 2 semanas, deixou de pé um produto que é completamente fora do nosso core. Então, o core da Livap é comida congelada, uma alimentação que tem também os produtos como snack, como saladas, que a gente lançou recentemente, mas grande parte da empresa é comida congelada. Então, a gente lançou, em 2 semanas, uma cesta de orgânicos, para ser vendida em São Paulo, a princípio, porque os produtores precisavam desovar esse produto. Então, a gente moveu e mudou toda a nossa cadeia, toda a nossa logística, toda a nossa operação e até produto digital para conseguir dar um suporte para os produtores. E junto com isso, a gente viu também que tinha, obviamente, muita gente sem acesso à comida e muito menos à alimentação saudável. Então, a gente começou a comprar ainda mais desses produtores para garantir tanto que eles consigam ter uma sustentabilidade de negócio, quanto para alimentar quem na outra ponta está precisando, que são as comunidades mais carentes. Então, a gente transformou toda essa operação num período muito curto para fazer com que a alimentação saudável, de fato, chegue a mais pessoas. Então, eu poderia contar essa história, a gente já está em mais de 10 toneladas doadas, a gente já está, e desde sempre a Livap dá esse suporte para os produtores e também faz doações, mas a gente ainda nem contou essa história, porque é muito mais importante a gente fazer, e depois a gente vai contar, e muito com o objetivo de contar para que mais gente doe, mais gente entre com a gente. Então, a gente lançou também um botão de doação no site, e agora a gente vai contar essa história para mostrar a importância do que a gente acredita, o propósito que a gente acredita, e principalmente para trazer mais gente para fazer parte dessa corrente do bem. Porque ajudando essa rede de colaboração, e até a gente falou um pouquinho antes de começar o programa, essa rede que a gente vive hoje é uma rede que se ajuda muito, seja do lado profissional, que a gente está em diversos grupos que trazem muitos insights, muitas discussões, muitos pontos de vista que nos ajudam a resolver os problemas do dia a dia, mas isso acontece em qualquer esfera, né? Então, se a gente olha no nível de empresa, essa ajuda mútua da gente com os pequenos produtores, da gente com as comunidades carentes, das mais de 10 ONGs que estão nos apoiando no projeto, fazendo com que esse alimento realmente chegue a quem precise. Então, essa história toda, quando a gente junta ela fica muito mais de pé, porque a gente está fazendo e fazendo profundamente. Então, não existe storytelling sem você fazer muito antes. Você até conta depois para sustentar isso e divulgar isso, seja para inspirar que mais pessoas façam também, seja para trazer outras pessoas e empresas junto para apoiar a sua causa, mas principalmente você tem um impacto genuíno. Então, falar sem ter um impacto genuíno não existe. Então, chega a ser antiético.
Então, como que a gente consegue construir uma narrativa em cima de um fato, ou de uma ação, ou de um impacto que você traz real, seja para o seu cliente, seja para quem você está beneficiando na rede como um todo, mas que você consiga amarrar toda essa história dentro de uma ação, de um doing mesmo. Então, é a maior recomendação que eu dou para qualquer pessoa que trabalhe nessa área primeiro faça, depois conte. E conte lindamente, porque isso vai inspirar muita gente. Muito, muito em linha com o nosso último papo. O nosso episódio anterior foi gravado, acho que 1 ou 2 dias depois do Blackout Tuesday. Então, tava uma onda de hashtags e tal. E quando a gente conversou com o Pedro Torinho, esse foi um dos pontos que ele trouxe. Não adianta embarcar numa corrente de hashtags se você não está comprometido a mudanças estruturais e mudanças de abrir mão de privilégios. Então, é super interessante esse ponto, reforça muito isso que você está falando. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Estela. A gente fala muito da tal da gig economy, né? E até pouco tempo atrás você ocupava um cargo de liderança em uma das protagonistas da gig economy no Brasil. E estava lendo outro dia um artigo da revista Fast Company que sugere que a Covid vai ajudar a repensar o modelo da gig economy. Para você, o que você acha que é o futuro? Qual que é a evolução da gig economy, seja no Brasil ou no mundo? Olha, eu acho que cada vez mais as pessoas querem independência e flexibilidade. Então, uma coisa que é muito bacana por trás da gig economy é essa possibilidade. Então, eu vou citar um exemplo que a gente viveu lá na 99, que eu acho que ilustra muito isso. Mulheres têm muita dificuldade de se encaixar no mercado de trabalho, principalmente depois de serem mães ou de terem uma idade mais avançada. E dirigir, por exemplo, era uma barreira também muito grande para mulheres. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar como motorista trazia uma liberdade, uma flexibilidade, uma possibilidade de renda que mudou a vida de muitas mulheres. Então, a gente fez lá uma campanha que era muito baseada nisso, de você estar na direção da sua vida. Então, o mote da campanha era mais mulheres na direção, e não importa se é a direção da empresa, a direção de uma casa, a direção do seu negócio ou a direção de um carro, porque isso traz essa flexibilidade e esse empoderamento real, que é ter uma fonte de renda digna e que você consegue ter a flexibilidade que você precisa para conseguir estar perto do seu filho, ou porque você não consegue um trabalho fixo da forma que você gostaria, porque você precisa dessa independência, dessa flexibilidade, que eu acho que tem muito forte, né? É um dos principais conceitos por trás da gig economy, que é trazer uma possibilidade real para você conseguir fazer a sua carreira ou se desenvolver da forma que você acredita ser mais oportuno. Então, tem todo um impacto também, que isso não pode ser precarizado, que isso não pode ser destrutivo do ponto de vista de fato de encarreiramento e de longo prazo. Então, tanto as empresas quanto as pessoas que estão entrando nisso, seja por opção ou por falta de opção, que tem que ter essa consciência de longo prazo, para se protegerem, para se cuidarem, para conseguir pensar no seu futuro, porque o risco é você pensar só no presente e depois, quando você talvez não puder se dedicar tanto a isso, você acabar ficando descoberto. E a mesma coisa do lado das empresas, o quanto que elas também precisam evoluir, tanto na sua responsabilidade para viabilizar o negócio, mas também para que os autônomos se sintam parte de algo maior. Você tem que ter parceiros, você tem que ter pessoas que acreditam na mesma coisa que você acredita e que estão construindo isso junto com você. Então, numa empresa, por exemplo, de marketplace, onde o seu principal papel é juntar esses dois lados, ou esses dois lados te conhecem muito, acreditam muito no que você acredita e se tornam porta-voz disso, ou no final das contas você tem zero controle da experiência. Então, a melhor forma é conseguir fazer uma rede que trabalhe junto e que trabalhe nesse novo formato, que pode ser bom para muita gente, e que você consiga distribuir e conscientizar da responsabilidade de cada um, e ao mesmo tempo nos benefícios e nos riscos que isso traz. Então, como que tanto as empresas quanto os autônomos podem se estruturar e se desenvolver para que essa responsabilidade de fato viabilize um modelo de economia que traz muitas coisas boas ou potencialmente boas, como essa liberdade e essa flexibilidade, que quem trabalha com batendo cartão,
só de um modelo único, isso está cada vez mais ultrapassado. E agora, por exemplo, com o home office, eu mesma era uma que, se você me perguntasse há, sei lá, 6 meses atrás, você acredita em home office? Eu falo assim, para algumas pessoas eu acredito, para mim não. E hoje eu paguei minha língua de todo tamanho, que assim, não só está sendo muito produtivo, quanto eu estou conseguindo, por exemplo, a minha culpa diminuiu bizarramente, porque agora eu consigo não só ficar com meus filhos de manhã, mas almoçar com eles, dormir com eles, jantar com eles, que coisa que raramente eu fazia. Eu os via de manhã antes de ir para a escola e depois só no dia seguinte, na grande maioria das vezes, porque eu moro mais afastado também do centro, então sempre foi um problema isso. Então não só eu estou conseguindo ser extremamente produtiva, mas ao mesmo tempo conseguir conciliar a minha vida privada, minha vida com a minha família, e ao mesmo tempo ter pelo menos 2 horas a mais no meu dia para fazer o que quer que seja. No momento está sendo trabalhar, mas eu espero, inclusive, conseguir melhorar minha qualidade de vida muito em breve também. Mas é isso, eu entrei numa empresa já em quarentena, então eu não conheço meu time pessoalmente, eu conheço só as pessoas que me entrevistaram. É difícil construir uma relação virtual, né, com a mesma qualidade do que você constrói uma vida pessoalmente, mas ela está longe de ser impossível. Acho que os dois lados têm que estar muito mais abertos, empáticos e querendo construir essa relação, e eu dei muita sorte de estar numa empresa onde essas relações interpessoais são uma prioridade. Então, eu acho que, claramente, empatia é uma palavra que está super em voga e cada dia ela vai estar mais, e eu acho que na gig economy ela vai ser ainda mais importante, porque se você olha só o seu lado, seja você autônomo ou você empresa, está fadado a dar errado. Então, como é que você consegue, ao mesmo tempo, viabilizando o negócio, que ele precisa ficar de pé, conseguir pensar, seja você autônomo ou você empresa, como fazer isso ficar bom para todo mundo, porque é a máxima que eu aprendi com o Paulo Lima lá atrás e que mexeu muito comigo, sei lá, uns 10 anos, quando eu vi isso pela primeira vez, que é o famoso só é bom de verdade quando é bom para todo mundo. Então, precisa estar muito bem amarrado e as pessoas pensando não só no hoje, mas no longo prazo de como construir uma forma nova de trabalho que gere valor para quem está fazendo, para quem está prestando esse trabalho e para quem está recebendo esse serviço. Então, eu acho que é uma tendência, sim, dado que essa busca pela independência e pela flexibilidade é uma tendência para os modelos de negócio que têm sido cada vez mais variados, não só como produto e serviço, mas também como marketplace, e é uma forma de trazer uma flexibilidade muito grande também para o valor que a gente gera. Super legal, Estela. Você falou bastante sobre o conceito de marketplace, a preocupação com os dois lados, é muito também do que a gente defende dentro da Bipool, o olhar que nós temos, e a realidade, assim, né, que ainda mais pós-pandemia, teremos uma geração nova de empreendedores, parte por vocação e parte por necessidade. Você vem, assim, de um histórico de empreender, mesmo trabalhando em grandes empresas, como você mencionou, você tem essa questão, assim, do empreender como um valor, porque pode trabalhar dentro de uma empresa e estar fazendo, botando de pé, isso é empreender. Hoje, tem muitas pessoas que estão preocupadas, obviamente, com o cenário que está acontecendo, e ficam com medo, né, de empreender, ficam com receio de dar esse passo, né, porque nunca, em tese, acham que nunca fizeram. O que você diria para essas pessoas, assim, qual o conselho que a Estela, o que você recomendaria para essa turma, assim, que está num momento super delicado, que a gente está vivendo é muito complexo, é muito triste, é muito sério, e essas pessoas de algum jeito vão ter que fazer alguma coisa, empreender pode ser talvez a única alternativa. Qual seria a sua dica para essa turma? Não, super legal você trazer esse ponto, e me lembrou muito uma vez que eu estava entrevistando na Ambev para umas vagas, e uma pessoa falou que o sonho dela era empreender no futuro. E aí eu me coloquei no lugar dessa pessoa e perguntei, mas por que você acha que para empreender você tem que abrir uma empresa? Por que você não se considera dono trabalhando numa empresa? E falei da minha experiência mesmo, como que dentro de uma empresa que tem uma cultura de donos, e eu acho que cultura de dono é uma característica que está cada vez mais sendo presente em diversas empresas, ou você age e pensa como dono naquilo que você está fazendo, ou você vai sempre precisar receber ordens de alguém. Então, independente do seu cargo, independente de em que nível da hierarquia você está,
você sempre pode recomendar, você sempre pode trazer a sua visão e você sempre pode fazer uma recomendação como se você fosse o dono. Isso vai te dar uma postura de líder, vai te dar uma atuação e um respeito que é o primeiro passo para que você, de fato, se torne líder. E se você já é, mais do que nunca, isso tem que vir de você. Então, eu acho que uma dica que eu dou sempre primeiro, empreendendo numa empresa ou empreendendo você mesmo, você sempre precisa identificar esses valores que para você são inegociáveis. Porque a partir dessa clareza, então se você não tiver ainda clareza do seu propósito, você precisa ter clareza dos seus valores. Porque empreendendo numa empresa ou empreendendo na sua mesmo, você vai ser colocado em situações que você vai precisar tomar decisões duras. E o que é inegociável deveria ser de fato inegociável para que você construa uma base sólida das suas crenças, que vão ser espelho para quem trabalha com você, para quem faz parte da sua rede e para decisões duras que você vai precisar tomar. E outra dica que eu dou também nessa linha de tanto faz em empresa ou no seu negócio é revolucione. Se você vai fazer a média, provavelmente o seu produto ou o seu trabalho vai ficar sem aparecer. Então, revolucione a sua área, revolucione através da sua empresa, independente do cargo que você tem. Então, saia da média. Isso não vai te levar em lugar nenhum. E arriscar e ousar é uma característica muito importante de empreendedores e por exemplo, o que eu vejo muito nos fundadores da Livap. Tanto o Henrique quanto o Vitor, eles se complementam muito nisso, que tem uma visão de longo prazo, uma ousadia e uma determinação para querer disruptar a indústria de alimentos, mas ao mesmo tempo com o pé no chão para garantir que se faça isso dia após dia, com uma qualidade e uma excelência operacional que te garante que você tem um produto muito bom, não só o produto em si, a comida em si, mas a experiência como um todo, porque senão vai ficar um buraco logo depois. Então, como é que você consegue arriscar e ousar numa visão de longo prazo e numa vontade de fato de fazer algo muito novo e que traga a solução real para um problema real, mas se preocupando com cada uma dessas etapas, com cada elo da cadeia, com cada item do produto, com cada pessoa que vai trabalhar com você nisso, porque isso vai ser exigido de você mais cedo ou mais tarde, essa consistência. Então, como que você consegue trazer essa solução real para um problema real de forma muito estruturada? Vida de empreendedor é uma vida extremamente dedicada e você, quando você se sente como um funcionário de uma empresa, você consegue virar a chavinha e desligar ela e conseguir ter dois mundos, a sua vida no trabalho e a sua vida particular. Quando você se sente como dono, ou você de fato é dono do seu negócio, seja empreendendo, seja como sócio, mas que você tem essa postura de dono, dificilmente você consegue desligar essa chavinha. Ah, mas isso é ruim, então quer dizer que você não consegue ter sua vida? Pelo contrário, mas você se dedica a ela e você acaba que pensa nisso durante tanto tempo que você consegue chegar em soluções e trazer possibilidades que vão muito além do seu job description, né, do que você foi contratado para. Então, eu acho que esse pensamento de empreendedor, não sei se vocês já viram uma foto que mostra quem está estudando, dormindo, quem começou o trabalho, quem trabalha com uma responsabilidade como se fosse de dono e empreendedor. Então, está todo mundo na cama, os primeiros com uma posição mais relaxada, os outros já começam a ficar mais inquietos, e o empreendedor nem está na cama, porque está sempre a postos, está sempre trabalhando, e a vida de empreendedor é uma vida muito, muito, de muita dedicação e de muito trabalho, mas a recompensa e o impacto que você gera é na mesma proporção. Então, eu acho que, assim, quando esse bichinho de startup me picou, é muito nessa linha, assim, é muito trabalho, tem que ser muito hands-on e, ao mesmo tempo, muito estratégico. A gente faz absolutamente tudo, não pode ter medo de trabalho, não pode ter preguiça, mas o impacto que você gera, seja na cultura da empresa, seja nos negócios mesmo, no resultado da empresa, seja na vida das pessoas que você trabalha e na vida dos clientes, é gigante. Então, essa recompensa, esse retorno que a gente recebe é proporcional ao volume de trabalho. Então, eu me realizo muito hoje como empreendedora e como parte de uma empresa que tem esse objetivo de disruptar mesmo uma indústria de alimentos, trazendo uma solução mais completa, mais natural, mais sustentável, mais consciente. Isso dá muito trabalho e muita
compensação no lado de realização e de propósito, de fato, sendo entregue e sendo concretizado. Muito, muito bacana, Estela. Eu tenho um histórico parecido, né? Tive em multinacional, depois saí para fundar na época um business de marketing digital e durante muitos anos eu sempre ficava fazendo comparações, né? Tipo, onde eu estaria se eu tivesse ficado lá e agora onde eu estou e tudo isso, né? Não reflete muito não, dá muito trabalho, não reflete não, olha para frente. Exatamente, puta, e agora olhando para trás, né, puta, no final das contas, puta, montar um negócio, crescer, vender, fazer earnout, tudo isso foram 12 anos depois da história de multinacional, né, mas em um determinado período, né, eu comecei a parar de fazer essas comparações, né, e no final do dia acabei me convencendo que para você empreender, né, mais importante do que o resultado é a jornada, né, mais importante do que onde que eu vou chegar e coisa aí, né, é a jornada, e a partir do momento que você aprende a curtir muito a jornada, né, nada mais te preocupa, né. Não, é uma excelente. Então, pode falar. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, no final das contas, como é que você equilibra, né, onde é que a gente, ou seja, o dia a dia e o que a gente está fazendo de relevante versus onde a gente quer chegar e como é que, né, equilibra essas duas coisas, né? Não, eu acho um ótimo ponto, porque isso que você falou da jornada do empreendedor e de se apaixonar pelo caminho e não pelo onde você vai chegar, é a mesma coisa da vida, né? Se você você está sempre pensando o que você vai ser, o que você vai juntar, o que você vai fazer, você não sabe nem se você está aqui amanhã. Então, importa muito mais o como você vai chegar lá, porque ficar sonhando sempre com o futuro te tira do principal, que é o que você está fazendo agora. Então, minha mãe sempre fala assim, que todos os dias são iguais, você que faz ele diferente. Então, acho que tem que ter esse princípio para não se acomodar e para não ficar esperando só o que vai vir, mas, ao mesmo tempo, tem que ter esse plano para o longo prazo para conseguir ter uma estabilidade, seja financeira, seja emocional, mas importa muito mais o que você está fazendo hoje. Então, eu acho que, assim, o centro de tudo isso... Pode falar. Não, pode. O centro de tudo isso, eu acho que a troca dessa falsa segurança por uma aventura que é empreender, porque é aventura mesmo. Eu acho que vem muito ligado a isso de propósito, porque toda empresa tem o seu propósito, a questão é você conseguir identificar aquele que mais fala com seus valores, com seus objetivos, e eu tenho falado muito assim, o que é propósito, né? Propósito é aquilo que você faz muito bem e que o mundo precisa. Então, a junção disso pode ser diversas coisas, não que você seja bom em muita coisa, normalmente você é muito bom em poucas, mas você consegue se especializar e desenvolver aquilo que você mais acredita, mas isso tem que ser relevante para alguém, senão é simplesmente um hobby, né? Então, como que a gente consegue identificar esse propósito e fazer ele acontecer? E muito, eu acho que indignação é uma palavra que tende a ser mais negativa, mas que eu gosto muito, porque essa indignação é que faz o empreendedor ter essa energia de conseguir mover montanhas e montar uma empresa no Brasil. Todo mundo sabe a dificuldade que mas essa indignação de não se contentar com uma coisa do jeito que ela é e querer trazer uma solução diferente é que faz você se apaixonar pela solução e não pelo problema e não pela solução, né? Quando você se apaixona pela solução, você está querendo fazer uma ideia acontecer. Quando você se apaixona por um problema, você não sossega enquanto você não resolver aquele problema, e pode ter N soluções para aquilo. Então, como é que você faz isso acontecer sem grandes amarras, inovando, e principalmente o que eu vejo nesses movimentos que eu fiz recentemente, que são empresas que têm tecnologia como um enabler muito forte. Então, quando você consegue inovar, sem essas grandes amarras e com o apoio da tecnologia, a junção do humano com a tecnologia, ela é imbatível. Então, em inglês fica mais bonito, né, que é o high-tech com o high-touch, mas o poder dessas duas coisas juntas não tem nada que pare.
Porque se você tem uma preocupação genuína com as pessoas e você tem o melhor da tecnologia para potencializar isso e conseguir gerar um impacto de uma escala muito maior, então esse potencial de escalar essa solução e trazer isso para mais gente, isso é imbatível. Ô, Estela, você falou um pouco da necessidade de ser hands-on quando você está empreendendo, mas também citou em grandes empresas é importante a postura de dono. Eu queria te ouvir, o que você sentiu de exigência das suas diferentes passagens, seja na Ambev, 99, Explore e agora na Livap? Quais são as habilidades diferentes que você teve que ir desenvolvendo em cada empresa com perfil uma diferente da outra? Outro dia eu estava refletindo sobre isso mesmo, porque quando eu saí da Ambev e eu estava na verdade decidindo ainda para onde eu ia, né? Eu estava na Ambev fazendo vários projetos, mas a decisão de sair já tinha acontecido. Eu fiquei na Ambev quase um ano ainda depois que eu já tinha decidido sair, porque a Paula, que é minha grande amiga e na época era minha gestora, falou comigo assim, mas se você ainda não decidiu exatamente, fica aqui com a gente e vai tocando os projetos, a gente tem projetos incríveis e a gente adora você, então fica aqui. Eu falei, tá bom, vou ficar até eu decidir o que eu vou fazer, mas já queria deixar, porque você não corta um vínculo de 21 anos do dia para a noite, né? Então, eu comecei a pensar o que eu gostaria de fazer, se eu queria ser consultora, se eu queria ir para uma outra grande empresa, se eu queria ir para uma startup, se eu queria empreender. Então, nesse tempo, eu fiquei pensando muito o que seria, e uma das coisas que mais preocupava as outras pessoas era se eu ia me adaptar numa cultura diferente da Ambev, que é uma empresa que tem uma cultura muito forte, muito única, que obviamente eu me identifico muito, senão não teria ficado tanto tempo lá, e que é uma cultura que gera um impacto muito grande no negócio positivamente, porque o que mais move a empresa para frente, o que traz esse resultado é a junção desse propósito com a cultura. Então, ter uma cultura forte é vital e fundamental para qualquer empresa, qualquer negócio, seja que cultura for. E esse receio que as outras pessoas tinham, que mas será que você vai se adaptar numa outra cultura, dado que a Ambev é tão única e tão forte? Então, era muito mais uma preocupação dos outros do que minha, e a partir do momento que eu fiz esse movimento e que eu entrei na 99, eu vi que algumas características minhas precisavam não só ser mais reforçadas, mas eram imprescindíveis para sobreviver. Uma delas é a capacidade de adaptação. Então, se você vem no modelo e você não se provoca ou se deixa se adaptar, seja pela cultura, seja pela forma de trabalho, seja pelo conhecimento mesmo, assim, eu aprendi muito na 99 e tenho certeza que eu ensinei muito também, mas essa capacidade de adaptação, se ela não existir, se você não estiver aberto a aprender muito, você não sobrevive, e não sobrevive mesmo porque você não vai querer e você vai ser expurgado do sistema. Então, capacidade de adaptação acho que é a primeira, você de fato estar aberto a aprender e a conviver e viver num ambiente muito diferente, e isso vale para qualquer empresa e qualquer pessoa e qualquer um que queira, bom, isso vem desde Darwin, né, então não é nenhuma novidade, mas a capacidade de adaptação é o que faz o animal sobreviver. Então, por que isso seria diferente entre nós? Eu acho que uma segunda coisa é resiliência, porque o mundo de startups e o mundo de empreendedorismo, ele é muito instável, né, então você brinca assim, qualquer PNL de empresa de startup é aquela curva linda, maravilhosa, super ascendente, e só a vida real mostra o quanto de percalço que tem no caminho, cada abismo que você cai, cada buraco, e ao mesmo tempo você sobe muito também. Então é uma montanha russa que é muito, muito emocionante, então você tem que ter uma estabilidade emocional, mas principalmente resiliência, porque se você se abalar, ou se você não tiver essa energia para reconstruir, para encarar e se adaptar, você realmente quebra. Então, todo mundo faz aquela brincadeira, né, que árvore você gostaria de ser, todo mundo pensa aquela árvore forte, frondosa, gigante, você tem que querer ser bambu é aquele que enverga, mas não quebra. Então, acho que resiliência é uma outra característica. Agilidade não existe não ter, porque, de novo, tudo muda muito rápido, e não existe meta de um ano, as metas são traçadas a cada 3 meses, então essa mente aberta para o novo, em qualquer lugar,
precisa muito existir também. Então, como você consegue juntar essa agilidade e essa mente aberta para conseguir não só identificar as oportunidades, mas também fazer aquilo acontecer muito rápido. E eu acho que a última que eu listaria, eu já falei um pouco dela aqui, que é essa coisa de colocar as pessoas no centro no matter what. Então, independente se é seu cliente, se é a pessoa do seu time, empatia nunca foi tão importante quanto agora, e colocar as pessoas no centro e pensar no outro é fundamental para qualquer coisa que você vai fazer. Legal, Estela. Bom, Estela, o papo tá ótimo, mas infelizmente vamos chegando ao fim. A gente já é uma tradição no Biz The New Way, que a última pergunta para o nosso convidado é se o B é o novo A. A gente, dentro da Bipool, fala muito desse ecossistema B, de empreendedorismo, de novos negócios dentro da indústria da comunicação, profissionais que decidem empreender, um novo, de fato, uma nova rota, uma alternativa, e a gente gosta de terminar com essa pergunta. Então, o B é o novo A, Estela? Eu acho que o B não existe sem o A e o A não existe sem o B. Então, quem não empreende na sua vida, seja ela onde for, e quem não pensa formas de se reinventar e, de novo, de trazer soluções reais para problemas reais, independente do mundo que você vive, tende a fazer muito mais coisas medianas do que coisas disruptivas. Então, o que eu mais gostaria de deixar como mensagem, eu acho que é explore cada vez mais o seu lado B, para que você consiga fazer com que ele seja ou protagonista na sua vida, ou que ele influencie muito o seu lado A, porque eu acho que essa conjunção é a melhor que pode existir. Boa, que legal, Estela. Super obrigado pelo papo. Foi uma lição, mais uma aula. A melhor coisa de fazer podcast é que a gente, uma vez por mês, tem uma aula gratuita por 1 hora. A gente convida as pessoas, a gente só aprende e para nós, quem mais se beneficia somos nós mesmos. Então, super legal. Eu estou muito com vocês também. Adorei as provocações, as visões, foi super legal. Nós que agradecemos. O Davi acho que vai fazer foi muito bacana, muito inspirador, viu? Foi realmente um prazer aí. Eu fiquei pensando sobre a história do presente, se apaixonar pelo presente, e quando você tem múltiplas tarefas e você está apaixonado pelo presente, você tende, né, a blocar essas coisas, e quando você está fazendo aquilo, você realmente está fazendo aquilo. Então, você parou de manhã para estar com o seu filho, você realmente está com ele. Daí você parou no almoço, né? E isso, no final do dia, torna o dia a dia mais prazeroso, né? Isso aí, muito, muito bom. Tem que estar focado naquilo que você está fazendo, senão o multitarefa não existe. Você tem que ser uma coisa naquele momento. Multitarefa é uma ilusão. É uma ilusão, exatamente. Muito legal, Estela, muito prazer. Reforço aí o que o Dani e o Beto falaram. Agradeço novamente, Estela. Assim, quando a gente começou a falar sobre produzir um podcast, a gente começou a ventilar ideias de nome. E o seu nome foi um dos primeiros que apareceu, assim, porque a gente achava que o lance da sua história, suas movimentações e o que a gente ouvia das suas entrevistas no mercado, a gente tá em grupo de WhatsApp juntos, né, e as suas contribuições no grupo, desde o começo a gente falava, a gente tem que conseguir falar com a Estela que vai dar um papo bacana, e dito e feito. Nossa, tô até emocionada aqui, que legal, que bacana ouvir isso, obrigada. Então vamos lá, e para quem não conhece a Livap, segue um cupom aí, a galera adora um cupom. Então, Estela.Brant1, Estela com S, 2 L's, Brant, B-R-A-N-T. Esse cupom dá 10% de desconto na primeira compra, e como a galera adora cupom, eu acho que vale a pena a gente distribuir aí, que a gente vai gerar impacto em mais pessoas comendo bem. Então, pode usar à vontade. Sensacional, vamos colocar esse cupom no descritivo do episódio. Obrigado por comprar. Eu certamente vou usar. Fala, cara. Entra aí no link, cara. A gente tem que fazer o fechamento. Beleza, cara. Tá bom. Falou. Tá bom, beleza. E essa foi a Estela Brant. Um nome que a gente cogitava desde quando a gente começou a falar em podcast. Então, todos bem satisfeitos por termos finalmente conseguido um tempinho na agenda dela, e foi outro papo bem enriquecedor. Dani e Beto, quais são os seus highlights? Bom, eu gostei muito. A Estela tem uma história brilhante como executiva e como empreendedora, e justamente esse para mim foi o ponto central, assim,
Às vezes as pessoas ficam com a percepção que ser executiva, tu não pode ser empreendedora, e na verdade a trajetória dela mostra que ela empreendeu dentro da empresa, dentro da Ambev, dentro da 99, e depois foi lá e teve seu próprio negócio. Então acho que esse conceito de que empreender não é necessariamente ter a sua empresa, mas empreender é realizar, é fazer, é colocar de pé. Acho que a trajetória da Stella mostra claramente isso. Para mim esse foi um dos pontos mais legais assim, do bate-papo. Eu adorei, cara. Eu achei ela muito inspiradora, me identifiquei muito quando ela fala das características do empreendedor, né? Da visão de dono, cara, da resiliência. Achei demais. Acho que vai servir muito de inspiração para a nossa audiência, né? Acho que foi muito bacana o processo dela de transformação, evolução de carreira. E gostei muito do papo mesmo. Foi show de bola. Bom, esse foi o 4º episódio do Biz The New Way. Se você já nos segue, conta aí o que você está achando dos entrevistados. Mandem sugestões de novos entrevistados, entrevistadas. E para quem ainda não segue o Biz The New Way, bora lá. Beto e Dani, obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu. Beijo, Davi. Tchau. Fui.